Todo mundo aqui já está sabendo que os impactos das alterações climáticas na água deverão intensificar nos próximos anos. Na Bahia, quase metade das cidades da Caatinga, no entorno do Rio São Francisco, tem alto risco de sofrer danos provocados pela emergência climática. Então, nesse momento, gostaria de chamar o professor Francisco de Assis. Professor, por favor, se apresente. Muito obrigada. Boa noite. Inicialmente, gostaria de agradecer a Tatiane aí pelo convite de compartilhar aqui com vocês essa noite. É uma grande satisfação de minha parte. Eu sou professor aqui da Universidade Federal do Ceará, tenho trabalhado nesse tema de clima e recursos hídricos, gestão de recursos hídricos. Na parte de clima e recursos hídricos, eu tive a oportunidade de coordenar o capítulo de impactos do clima do painel brasileiro de clima e recursos hídricos do painel brasileiro de mudança climática, e a gente tem feito aí alguns estudos e pesquisas nessa área ligada a clima e água. A Tatiane me pediu para contar uma história para vocês hoje, uma história sobre a questão das águas e mudanças climáticas no São Francisco. Minha boca é meio torta por conta dos artigos, etc., então eu talvez tenha carregado aqui um pouco em alguns gráficos, né? E talvez não tenha tido a fluidez da Ana Paula, a quem parabenizo aqui a apresentação. Então, eu vou tentar mostrar para vocês e vou tentar contar essa história. Essa história que eu vou contar vai acontecer em 3 atos. Primeiro ato, eu vou querer mostrar para vocês aqui como é que é a configuração da Bacia do São Francisco em termos de recursos hídricos e a interconexão de água, alimento e energia na Bacia do São Francisco, e como essas coisas têm que ser pensadas juntas com o clima. Segundo ato, quando a gente fala em mudança do clima, a gente faz uma mudança de alguma coisa que existe. Então, eu tenho que dizer o que é que existe. Qual é o padrão hoje de ocorrência das águas na Bacia do São Francisco. Para no terceiro ato, eu trabalhar a questão dos impactos na Bacia do São Francisco, e esses impactos vão estar ligados basicamente à questão de energia, mas principalmente a questão da água e de agricultura, foi que eu trouxe aqui os principais impactos que devem acontecer em função da mudança do clima. Então, primeiro ponto, visão geral do São Francisco. Então, aqui é a Bacia do São Francisco, certo? Então, a gente tem aqui na Bacia do São Francisco, do ponto de vista de recursos hídricos, ela é muito marcada pelo setor hidrelétrico brasileiro, que construiu aqui uma cascata de reservatórios, que vão desde os reservatórios de Três Marias, Itaparica, Sobradinho, Xingó, certo? Então, a gente tem aqui já uma demanda pelo uso da água ligada à energia muito importante, que a gente precisa considerar quando a gente pensar na questão dos recursos hídricos e nos impactos da mudança climática na Bacia de São Francisco. Além dessa demanda que a gente vai ter estabelecida de energia, nós temos uma outra demanda importante, que é a demanda ligada ao abastecimento urbano, ao abastecimento rural difuso, à irrigação, criação de animais e abastecimento industrial. Hoje, essa demanda conjunta do São Francisco já está em torno de 309 metros cúbicos por segundo. O que é isso? Para vocês terem uma ordem de grandeza do que é 309. Para a cidade de Fortaleza, consome 10 metros cúbicos por segundo. 309 já é um número razoável, mas razoável com relação à vazão média de São Francisco, talvez não tanto. A vazão média de São Francisco ela chega a ser 2.200 metros cúbicos por segundo. Então, a gente está falando de 309 em 2.200. A vazão mínima do São Francisco é em torno de 1.800 metros cúbicos por segundo. Isso antes de 2012. De 2012 para cá, essa vazão mínima saiu de 1.800 para em torno de 1.000, para em torno de 800, para em torno de 750, e a última liberação de vazão mínima do São Francisco durante a crise foi de 550 metros cúbicos por segundo. Então, a gente teve aí, nesses últimos anos, uma crise importante de abastecimento na região do São Francisco, em função dos baixos níveis dos rios. Isso é um fato importante, então a gente já está aí em ordem de grandeza da escala dessa demanda. Então, pensar na Bacia do São Francisco, a gente vai pensar nesse nexo entre água, clima, alimento e energia. Então, a gente precisa pensar no conjunto dessas ações para poder mensurar o tamanho do impacto das mudanças climáticas na bacia. Outro ponto importante é lembrar que o destino da Bacia de São Francisco ele não é definido só, digamos assim, condicionado só pela dinâmica política, institucional
dos novos estados que participam na transposição de São Francisco, mas os estoques de água da transposição do São Francisco tem a ver com uma transposição de energia que nós temos, que é a Bacia de São Francisco faz parte do Sistema Interligado Nacional, e quem define, em grande medida, como vai se dar a operação das barragens do São Francisco, que define as vazões que vão escoar nos rios, é o setor hidrelétrico brasileiro. Mais recentemente, o Operador Nacional do Sistema, ONS, ele teve uma resolução conjunta com a Agência Nacional de Águas, e agora Água e Saneamento, que é a ANA, e eles definiram aí já um certo redução desse impacto do setor hidrelétrico, né? As realidades da Bacia de São Francisco começam a ter uma relevância maior, e não vão ser só os despachos do setor elétrico, mas é uma outra dinâmica importante. Então, aqui é o setor interligado nacional, aqui é a matriz de energia do Brasil, onde a gente tem 67,6% hidrelétrico, e dentro desse sistema interligado nacional nós temos aqui o São Francisco. Então, o quadro geral que eu queria dar para vocês é o seguinte: pensar na questão da água não é pensar só na disponibilidade da água, é pensar também nos usos. E os impactos vão dar não só na ocorrência da água, e da água como sendo um meio de subsistência para os ecossistemas aquáticos, mas pensar também qual é o impacto que nós vamos ter no conjunto dos usos da água na região hidrográfica do São Francisco. Então, a gente vai ter aqui um quadro geral, né? A gente vai ter aqui no São Francisco a ideia no Nordeste todo, que basicamente aqui é São Francisco, a gente vai ter aqui uma redução nessa produção de energia hidrelétrica, em função da mudança do clima, no Norte também, e no Sul tem um aumento. Então, a configuração da energia no país muda com a mudança do clima, isso vai impactar o São Francisco imensamente. Aqui é só para a gente poder ter, na primeira visão geral, porque foi falado anteriormente do IPCC e do último relatório do IPCC, e esse relatório é elaborado em função de vários modelos matemáticos, né, que simulam o clima da Terra. Então, esses modelos matemáticos, por exemplo, se você pegar aqui Sobradinho, a gente vai ter aqui, a maioria desses modelos aqui de mudança climática estão sinalizando que nós vamos ter redução nas vazões de Sobradinho. Estão vendo aqui, ó, entre 2010 e 2039, pode chegar a 20%, 30% de redução nas vazões. Entre 2040 e 2050, pode chegar aqui a ter uma redução muito significativa nas vazões aqui de Sobradinho. Vocês estão vendo que tem modelo, às vezes, que diz que a redução é menor, outros dizem que a redução é maior, né? Alguns modelos até podem sinalizar que há algum certo aumento nas vazões. Isso aí cabe dizer para vocês é o seguinte, é que o futuro, com relação à questão das mudanças climáticas, é um futuro que é incerto. E existe uma incerteza que esses modelos tentam representar, que é a incerteza associada à dinâmica do sistema terrestre. Porque, por exemplo, a água é o último componente, teve o vento, teve a evaporação para até gerar precipitação e gerar vazão nos rios. Então, existe uma certa incerteza que os modelos eles tentam representar. É por isso que, às vezes, alguns modelos dão um sinal um pouco mais intenso de redução, outros um pouco mais intenso, outros um pouco menos intenso no processo de redução das vazões. Mas o principal ponto que eu quero levantar aqui é o seguinte, é que o futuro ele está sob disputa. A maior incerteza que nós temos com relação a qual vai ser o tamanho da mudança do clima, não é que ela não vai acontecer, ela está acontecendo já, mas o tamanho do impacto é que esse futuro ele está sob disputa e depende das escolhas que as sociedades humanas irão fazer, né? E dependendo da conjuntura política, a conjuntura política que nós temos hoje no Brasil é uma conjuntura mais favorável à ampliação da mudança do clima por conta da falta de cuidados que a gente vai ter aí com a questão do desmatamento e com relação a essa questão dos outros impactos. Então, o tamanho, digamos assim, do impacto da mudança do clima depende das nossas decisões enquanto sociedade, decisões políticas de que tipo de desenvolvimento a gente quer ter. Então, aqui é só, de novo, Sobradinho, que ali era o Brasil todo, aqui só Sobradinho aqui teria essa redução que a Tatiane já sinalizou aí no início da nossa fala, que existia uma tendência dessa região norte e nordeste do Brasil ter reduções de vazões, e aqui isso aqui está sendo materializado nesses modelos aqui do CEMIP 5, a gente já está no CEMIP 6, daqui a pouco eu mostro o CEMIP 6, certo? CEMIP é o seguinte, o IPCC, ele proporciona um painel de várias instituições no mundo, e essas instituições elas rodam um modelo que simula o clima da Terra como um todo.
né? E essas simulações do clima na Terra como um todo é que nos permitem fazer as avaliações do que vai acontecer com o nível do mar, o que vai acontecer com a precipitação, o que vai acontecer com a temperatura, porque o clima ele é relativamente complexo, certo? Às vezes tem o que a gente vai chamar de feedback, né? Retroalimentação positiva e negativa. Tem mais nuvem, significa o que vai acontecer com o clima, tem mais CO2, aumenta o tamanho do reservatório atmosférico, aí aumentar o tamanho do reservatório atmosférico, esse reservatório atmosférico guarda mais água, guardar mais água tem mais nuvem, a nuvem reflete a energia que veio do Sol, então, se tem feedbacks que a gente chama positivos e negativos, por isso não dá, às vezes, como algumas pessoas tentaram fazer no programa Jô Soares, em 2, 3 minutos, explicar o clima da Terra. A gente pode explicar de uma forma mais geral, mas a gente precisa desses modelos de simulação que representam todos os processos que são esse que a gente vai chamar de retroalimentação positiva e negativa, para saber como vai se dar o comportamento do clima no planeta como um todo. Então, é por isso que a gente tem mais de 20 modelos que a gente utiliza para poder construir esse tipo de cenário que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, de novo, o futuro está sob disputa em função das escolhas de desenvolvimento que a gente tem, e existe aí essa incerteza, então, associada a esse processo, apesar de ter um sinal muito forte de aquecimento, que esse é o que está acontecendo, aquece, mas a gente vai ter, às vezes, alguns reflexos diferentes no regime de vazões e precipitações. Então, como é que é o padrão do clima hoje? Então, o clima hoje, ele não é, e essa é uma das dificuldades, a gente já tem uma dificuldade, às vezes, de adaptar o clima atual. Com a mudança do clima, essa dificuldade amplia-se, tá certo? Porque o clima atual, ele não é assim, ele não é fixo. A gente não tem todo ano o mesmo salário de precipitação e a mesma conta pagada da evaporação, tá certo? Que aí a gente teria aí quanto é que foi o saldo que são as vazões dos rios. Não é assim que acontece. Existe um nível de volatilidade, de variação muito grande. Então, às vezes a gente tem anos úmidos e anos secos, e às vezes a gente tem vários anos seguidos úmidos e vários anos seguidos secos. Então, a gente chama isso de variabilidade climática. A variabilidade climática é esse padrão de anos úmidos, anos secos, né? Anos úmidos, anos secos, e às vezes acontece décadas úmidas e décadas secas, certo? Então, há uma diferença de gerenciar, de se adaptar a esses padrões de variação diferente do clima. E a mudança do clima vai fazer o quê? Com que esses padrões de variação se modifiquem. Então, a gente não é só simplesmente mudança da média, tá certo? Se fosse, era mais fácil a gente estimar o que é que a gente tinha que fazer. Na realidade, o que muda é você vibra de uma forma, o clima fica variando entre anos úmidos e secos num período, e agora ele vai vibrar de uma forma diferente. Isso é que é mais complicado, às vezes, a gente poder aprender esses padrões e como esses padrões vão mudar para a gente poder definir uma estratégia mais robusta de adaptação, né? Pegando aqui Sobradinho como exemplo, e esses reservatórios da Bacia de São Francisco, a gente vai ver o seguinte, ó, só para vocês terem uma ideia aqui do que eu estou falando desse padrão de variação. Sobradinho aqui é o D, esse aqui, ó. Tá vendo? Ó, como é que é o regime de vazão de Sobradinho? O que for vermelhinho aqui, ó, são anos secos. O que for azulzinho aqui, ó, são anos úmidos. Vocês estão vendo como é que o clima condiciona o regime de vazões? Ó, não é constante. E a mudança do clima vai alterar esse padrão. Tá certo? Então, por exemplo, o que é que a gente está vendo? Ó? Décadas mais úmidas, seguidas, às vezes, de décadas mais secas. Então, além dessa variabilidade entre anos, a gente tem variabilidade entre décadas. O que é que acontece a partir de 2012 aqui na Bacia de São Francisco? Vazões muito baixas. Será que já é o efeito da mudança do clima se manifestando aqui e gerando um período de vazões muito menores do que o que a gente tinha no passado? Pode ser, tá certo? Essa é uma hipótese razoável, tá certo? Não só o uso do solo, mas a mudança associada à questão do clima. Então, a gente tem aqui, então, um regime, que é um regime de variabilidade aqui no São Francisco, que eu vou passar rapidamente aqui para vocês, tá? Então, depois eu comento um pouco isso. Então, esse regime de vazões, ele deve se modificar, certo? Ele vai se modificar a partir desses impactos das mudanças do clima. Da mesma forma que a gente tem essa variabilidade nas vazões, a gente também vai mudar a variabilidade na precipitação. É por isso que muitos de vocês já devem ter ouvido que a gente vai ter, com a mudança do clima, maior quantidade, às vezes, de chuva intensa, porque quando acontece a chuva, esse reservatório atmosférico ficou maior, para ele encher demora mais, coloca mais água. Então, vai ter mais chuva intensa, associado, por exemplo, no caso aqui do Nordeste, e a partir da Bahia, do norte da Bahia até o do norte e do Nordeste, às vezes vazões mais baixas, do ponto de vista do total anual,
associado, às vezes, a eventos de cheias mais severas nas cidades, em função de você ter chuva mais intensa. Vai ser até um contrassenso. Chuva mais intensa durante algumas horas e até um dia, e, na média do ano, vazões, precipitações menores. Então, os extremos de secas e cheias tendem a se acentuar nessa questão do clima. Então, aquele padrão ali de variabilidade, ele tende a aumentar esses eventos que a gente chama de eventos extremos, de secas e de cheias. Como é que isso vai acontecer e que tipo de impacto a gente vai ter no Nordeste? Então, de novo, a gente usa esses modelos de mudança do clima que simulam o planeta todo. Então, esses modelos na década de 70 eram bem simplificados. Hoje em dia, esses modelos já contemplam a simulação dos oceanos, né, de toda a atmosfera, de nuvem, química de nuvens, tá certo? Toda a composição aqui da atmosfera dos oceanos são simulados também aqui dos continentes, nesses modelos. Então, a gente tem com esses modelos, analisa basicamente a quantidade de aumento de energia que vai chegar à Terra. Então, a gente batiza os modelos pela quantidade de aumento de energia. Aqui, por exemplo, um cenário possível é a gente estabelecer um equilíbrio, mais aqui daqui a 300, 400 anos, em torno aqui de 8,5 watts por metro quadrado a mais na superfície da Terra, né? Então, esse aqui é o famoso RCP 8,5. Quando vocês ouvirem falar, tem a ver com isso aqui. É que a quantidade de radiação que vai chegar na Terra, em função do efeito estufa, vai ser 8,5 watts a mais, né? O RCP 6 watts por metro quadrado a mais. Então, essa é uma quantidade de radiação que chega, que batiza os modelos. Então, o que é que a gente pegou? Pegamos esses modelos de mudança do clima e analisamos e rodamos modelos hidrológicos, transformamos a chuva em vazão nos rios. Quando a gente faz isso, a gente vai olhar aqui, por exemplo, o que vai acontecer aqui no São Francisco, por exemplo, em Sobradinho. Então, cada linha dessa aqui é um modelo diferente, certo? Então, a gente está olhando aqui o conjunto dos modelos. Então, a maioria dos modelos está sinalizando, por exemplo, aqui, ó, precipitação diminui, tanto no RCP 4,5 quanto naquele RCP 8,5, certo? No RCP 8,5, se a gente continuar aquecendo mais, seca mais ainda. Olha esse cenário aqui. Aqui tem uma redução de 26%, aqui tem uma redução na precipitação de 48%. Então, a gente olhando aqui a precipitação, a maior parte dos modelos sinalizam que a gente vai ter redução na precipitação. Aí, o que é que vai acontecer com a evaporação? Com a água que sai da superfície e vai para a atmosfera? A gente tem aqui um aumento na evapotranspiração, que está associado ao aumento de temperatura. Aumentando a temperatura, vai aumentar a demanda de água que a gente tem nesse reservatório atmosférico, que vai evaporar mais. Então, aqui a gente tem, olha, diminuiu a temperatura aqui nesse cenário, por exemplo, em 26%, e aumentou a evapotranspiração em quanto? 24%. Aí, qual é o resultado disso? O resultado disso é que, na vazão, que a vazão vai ser o quê? Quanto chove, menos quanto evapora. É quanto vai ser a vazão. Se chove menos e evapora mais, olha o tamanho do impacto da vazão. Menos 74% nesse modelo. Deu para ver? Então, a gente vai ter as plantas, por exemplo, na irrigação, vão precisar de mais água, porque aumentou a evapotranspiração das plantas, então a demanda de água para a agricultura aumenta, e também a gente vai ter uma redução na disponibilidade hídrica dos rios. Deu para ver? Esse é o tamanho, é o tipo de impacto que a gente vai ter. Essa temperatura também, a evapotranspiração está associada ao crescimento da temperatura. Então, as cidades se tornam mais quentes. As pessoas vão ter que usar, talvez, mais ar-condicionado e demandar mais energia. Também, às vezes, vão querer tomar mais banho, tá certo? Então, tudo isso vai aumentar o consumo de água, e uma água que, talvez, ela fique indisponível em função desses cenários. Tá claro isso aí? Então, o cenário mais global é esse, de aumento da evapotranspiração, com aumento da demanda de irrigação e uma redução nas vazões dos rios. Tem modelos que, minoritariamente, vão sinalizar noutra direção, de talvez até um pouco de aumento da precipitação. E por que tem essas divergências nos modelos? Tem divergência no modelo porque eles representam o sistema terrestre de forma diferente. São equações matemáticas de balanço de radiação, de energia, que são utilizadas. Aí a gente olha o conjunto dessas configurações dos modelos para analisar os cenários e definir a estratégia de adaptação. Tá bom? Essa é a ideia básica, certo? Mas, então, aqui, na maioria dos modelos, vai sinalizar isso aí. Eu não vou passar isso aqui para vocês, fica só como referência. Então, a gente tem aqui cada um dos modelos, precipitação, evaporação e vazão,
como elas evoluem no tempo. E sempre vocês vão encontrar isso aqui, ó, evaporação e temperatura aumenta, vazão aqui, no caso, ó, diminuindo, certo? E a precipitação pequena, às vezes uma mudança que não é tão grande na precipitação tem um impacto muito grande nas vazões. Por quê? Por conta desse efeito combinado entre precipitação, então você diminuiu o salário e aumentou a dívida, né? O salário de chuva e a dívida de evapotranspiração, se você já diminuiu o salário e aumentou as contas a pagar com a evapotranspiração, o saldo lá de vazão se torna cada vez mais complicado. Tá? Então, a gente vê isso aqui. Aqui é o impacto que a gente vai ter na agricultura, tá certo? E ter esse impacto aqui na agricultura é um trabalho que depois eu vou deixar esse livro à disposição. Por exemplo, a gente vai ter perdas, aumentar o risco na produção de algodão. Então, o risco na produção de algodão aqui é uma situação favorável. No cenário de mudança climática, a produção de algodão deve piorar, né? Outra produção importante, aqui de milho e feijão. Por exemplo, o milho e o feijão na Bacia de São Francisco, essa aqui, o que é verdinho é que tem baixo risco, né? E a gente vai ter também um processo de piora nas primeiras décadas em função da mudança do clima, né? Perda de produção agrícola, de indicadores agropecuários. Então, aqui é exatamente indicador agropecuário do ponto de vista de produtividade. Então, aqui, ó, a produtividade aqui verde, é uma produtividade, por exemplo, aqui é para a cultura da soja, está em torno de 3.200 a 4.000 quilogramas por hectare, aqui, ó, né? Essa produtividade da soja, ó, vai diminuir, tá certo? E aí você vai estar associado a isso não só aumento de temperatura e mudança na precipitação, mas também como a existência de CO2 na atmosfera. Então, o cenário não é muito alvissareiro, não é tão, né? Então, do ponto de vista do milho, também, olha, a produtividade do milho, a gente tem essa região aqui, por exemplo, no leste, aqui no oeste da Bahia, tem uma produtividade do milho alta, que vai acontecer com o cenário de mudanças do clima, vai reduzir a produtividade do milho nessa região oeste, que é onde tem a maior digamos assim, produtividade ligada ao milho. A mesma coisa vai acontecer com o feijão. Então, a gente vai ter a ausência de chuva, ela vai impactar tanto, então, vai ter uma tendência de redução nas vazões dos rios, como também vai modificar a produtividade que a gente vai ter na agricultura, não só na agricultura irrigada, mas aqui eu estou falando na agricultura de sequeiro, que a gente tem a agricultura de sequeiro, que é aquela agricultura que depende só da chuva. E tem a agricultura irrigada, que é aquela que a gente depende da chuva, mas depende muito mais da disponibilidade hídrica nos rios. Então, a agricultura irrigada sofre com a redução da disponibilidade hídrica nos rios, e a agricultura de sequeiro vai sofrer por duas vias. A via de você ter uma quantidade de precipitação menor e a via de você ter mais CO2 na atmosfera, que também vai modificar esse nível de produtividade. Então, a gente vai ter também um impacto aqui na produtividade agrícola, né? As emissões no São Francisco não têm diminuído. Então, esse aqui é o padrão de emissão atual que nós temos na Bacia do São Francisco. Na realidade, a gente está tendo ainda um certo, no caso do manejo, um aumento nas emissões, né? E a gente teve aqui uma redução nas emissões entre 2005 e 2017, na fermentação, né, etérica dos animais. Aqui a gente teve aqui também um aumento aqui nas emissões de gases de efeito estufa na parte na agropecuária. Então, o contrassenso é que, na própria bacia também, ao invés de a gente estar diminuindo as emissões, a gente ainda continua aumentando as emissões de gases de efeito estufa aqui na bacia como um todo. Então, esse é um quadro mais geral, que eu queria só resumir da seguinte maneira, dizendo que, no caso específico da Bacia de São Francisco, o clima, hoje, ele está submetido a uma disputa, né? Uma disputa política, tá certo? Em termos qual tipo de desenvolvimento que a humanidade vai escolher. E aqui a gente vai disputar isso em cada país, em cada cidade, tá certo? Então, vai ter uma disputa de que destino a gente vai querer ter. E talvez a maior incerteza que a gente vai ter do clima é a incerteza de qual é a sociedade que a gente vai querer nos próximos anos, em função da dinâmica política que nós estamos tendo aqui no planeta como um todo. Então, o clima está sob disputa, certo? Esse é o primeiro ponto. E esse é uma grande incerteza que a gente tem para poder configurar, digamos assim, de forma mais assertiva, qual vai ser o cenário.
Segundo ponto importante que a gente vai ter que ter é o seguinte: mesmo ele estando sob disputa, hoje já tem algumas tendências que a gente já identifica. Uma delas é que vai ter um aquecimento de pelo menos 2 graus. Esse aquecimento ele não vai gerar o mesmo tipo de impacto no planeta como um todo. Tem lugares, por exemplo, como no sul do país, que pode ter até uma quantidade maior de vazão e de precipitação. No caso específico do Nordeste do país, do Brasil, Norte e Nordeste do Brasil, a gente vai ter uma redução na precipitação. Em todos os lugares, praticamente, a gente vai ter aumento de temperatura, alguns mais intensos, outros menos intensos. Esse aumento de temperatura vai estar associado, no nosso caso aqui do Nordeste, em vários outros lugares, a um aumento da evapotranspiração, que é a demanda de água das plantas, tá certo? Então, isso vai aumentar. No nosso caso, a gente vai ter uma configuração um pouco mais dolorosa, que vai ser diminuição da precipitação com aumento dessa evapotranspiração, com a tendência, na maior parte dos cenários, de esse cenário significar a gente ter menores vazões dos rios. Isso vai impactar a disponibilidade hídrica para as cidades, a disponibilidade hídrica para o setor hidroelétrico na produção de energia, e o São Francisco é importante porque novos reservatórios que estão sendo construídos no país são a fio d'água, não são mais reservatórios com grande capacidade de estoque, como é o caso de Sobradinho. Então, isso pode gerar um certo estresse também para Sobradinho ligado à questão da energia. E a gente, além do impacto na agricultura irrigada, que vai ter aumento de demanda com um certo cenário aí de redução das vazões, a gente vai ter um impacto também na agricultura de sequeiro, certo? Na agricultura de sequeiro, principalmente com redução na produtividade, que a gente vai poder observar. Essa história que eu estou contando para vocês é contada pelo menos nesses 3 livros aqui da nossa rede de pesquisa. Esse primeiro aqui, Gestão Adaptativa e Risco Climático, vocês podem obter aqui nesse local, e ele vai tentar discutir estratégias de gestão, de adaptação em recursos hídricos, praticamente. Esse livro que saiu recentemente, a gente vai olhar a parte de secas e cheias, e o impacto da mudança do clima em secas e cheias, e esse que está saindo, e a gente deve disponibilizar em breve aí para download, eu posso avisar a Tatiana quando estiver disponível para download, é exatamente o Nexus Clima, Recursos Hídricos e Agricultura e Energia na Bacia do São Francisco estendida, que a gente pegou a Bacia do São Francisco e estendeu para a parte do Nordeste setentrional, pegando aqui Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, para poder entender aí o impacto das mudanças do clima na agricultura, energia e recursos hídricos. Então, isso que eu dei aqui, deu um en passant, na realidade, ele está mais bem descrito nessas publicações que ficam aí disponíveis para vocês. Então, agradeço novamente a oportunidade de estar essa noite aqui com vocês e fico à disposição para conversarmos, caso haja algum questionamento. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada, professor. A gente já tem algumas pessoas inscritas, começando com um comentário do Antônio Heleno. Peraí, deixa eu ler aqui para chamar. A cobertura jornalística das vazões do Rio São Francisco é feita hoje pelo Info São Francisco, que utiliza dados, e foi graças ao jornalismo desse portal que hoje temos dados diários das vazões. Antes eram dados mensais e isso era legalizado. Vale ressaltar que temos aqui no curso o Carlos Eduardo Ribeiro, que foi um comunicador local fundamental nessa disputa pelos dados públicos, e é o primeiro inscrito, né, Carlos Eduardo? A palavra é sua. Bom, boa noite, professor. Boa noite. Professor, nós estamos aqui, né, aqui no Baixo São Francisco, em Alagoas, Sergipe, há aproximadamente 25 anos. Né? E no dia 3 passado, o MAP Biomas lançou uma coleção nova, né? E isso nós constatamos, quer dizer, visualmente, vivendo aqui no Baixo São Francisco, com todos os conflitos de água, né? Que o São Francisco perdeu 50% de sua vazão. De fato, nós estamos aqui, na verdade, há 30 anos, quer dizer, 25 anos diretamente aqui no Baixo, com a nossa organização. Então, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, tem diretamente uma crise climática, para se falar do São Francisco, que é um assunto que é completamente fora, digamos assim, da mídia tradicional, a nossa organização, que é não governamental, sem fins lucrativos, ela foi obrigada a criar um veículo de jornalismo, que é o Info São Francisco, de geojornalismo. Então, todos os nossos artigos eles são relacionados a uma geolocalização e sempre com mapas para que as pessoas entendam perfeitamente
aonde aquilo está acontecendo, aquela situação, aquele evento, ou a relação daquele local com o dado que nós fornecemos. Tá? Aquilo como que foi apresentado agora, de fato, o conflito com o setor elétrico ele está aqui há 42 anos, desde a regularização por Sobradinho, né? E, finalmente, no ano passado, através de disputas judiciais, porque nós entendemos que nós fizemos parte do Comitê da Bacia, nós somos membros fundadores, está certo? Nos retiramos do comitê quando a discussão com a transposição. Por isso, o senhor me desculpa, mas essa nomenclatura de bacia estendida, tudo bem, a gente respeita, mas é uma situação onde aqui no Baixo São Francisco nós fomos ferrenhos reativos a essa nomenclatura. Tá? Enfim, porque nesse momento, eu vou lhe dizer, a vazão de Xingó está em 1443, tá? Enquanto que Sobradinho está com 99,41%. Então, nós temos uma crise hídrica imposta ao Baixo São Francisco, onde a bacia nunca, ela está o valor equivalente, tá? Todos os 3 principais reservatórios, Três Marias, Sobradinho e Itaparica, nós estamos com 86,89, tá? E a vazão mínima hoje, pela manhã, ela chegou a 680,47, que era justamente a vazão extraordinária, né, das autorizações extraordinárias de IBAMA em 2017, quando nós chegamos a 550. Então, o que acontece? É impossível para a gente, aqui no Baixo São Francisco, estabelecer um planejamento digamos assim, de resistência para a crise climática, quando o setor elétrico simplesmente colocou as mãos, através de processos legais, regulatórios, inclusive com a própria, digamos assim, o benefício, né, do Comitê de Bacias. Em 2016, o Comitê de Bacias retirou do plano de bacia a vazão mínima de 1.300 metros cúbicos por segundo, que era o fator de segurança que nós tínhamos aqui, inclusive para poder nós termos um clima menos desfavorável, como nesse momento, né? Esse valor de 1.300 ele desapareceu do plano de bacia, que foi atualizado em 2016, tá certo? E ele favoreceu o quê? Em 2017, a Agência Nacional de Águas criou um grupo de trabalho do qual o próprio comitê faz parte, e com hidrólogos de várias universidades no Brasil, que estabeleceu uma resolução, a 2081, onde a ANA estabeleceu a vazão mínima de 700 metros cúbicos por segundo, que é insuficiente. Isso é aproximadamente 1/3 da vazão que nós tínhamos em 1979, com a regularização de Sobradinho, 2.060 metros cúbicos por segundo. Então, o que nós temos agora? Finalmente, para poder terminar, no ano passado, o IBAMA adequou a LO, a licença de operação de Xingó, né, a partir de uma demanda da Chesf, que isso é uma loucura. Nós temos uma empresa do setor elétrico que pede que a licença de operação ela seja adequada aos 700 metros cúbicos por segundo. E, de fato, o IBAMA fez isso, né? Sem EIA, sem rima, sem nada. Todo mundo sabe que 700 metros cúbicos de água não é nada para a gente. Tá? Os 26 metros cúbicos por segundo da transposição, eles fazem falta aqui no Baixo São Francisco. Porque, enquanto nós estamos, nesse momento, com uma crise hídrica, ninguém acima de Sobradinho está sem água. E isso agora é eterno. Isso tem 10 anos que nós estamos vivendo isso, desde 2012. Então, a crise hídrica que foi criada, né, com situações, o que aconteceu? Se a revitalização ela nunca ocorreu, e a revitalização ela foi feita em quê? Em cima de produção de água. Então, até 2016, a produção de água que se imaginava, o sonho, digamos assim, de Bela Adormecida, né, para a revitalização, ela seria feita em cima de uma vazão mínima de 1.300. Hoje nós temos 700. Então, na verdade, nós temos uma visão do que seria possível se algum dia acontecer uma revitalização com praticamente 50% a menos de água aqui na Foz de São Francisco. Então, os problemas são todos, tá? O mar avançou, a erosão é brutal, né? Nós temos variações diárias de Xingó de 700 metros cúbicos por segundo, às vezes até 1.000 metros cúbicos por segundo. Xingó não para de respirar, né? Então, esses dados de Xingó, por exemplo, nós tivemos que ir para a Justiça para poder conseguir acesso, né, à telemetria diária. Ela tem uma atualização entre 1 hora e meia, 2 horas, tá? Para poder, então, disponibilizar isso para o público, porque as pessoas não têm acesso a isso, não tinham acesso a isso. Enfim,
Então, professor, fica difícil para a gente, aqui no Baixo São Francisco, a gente estabelecer algum tipo de planejamento para a crise climática quando nós não temos nenhum domínio sobre a água. Absolutamente nada. O Baixo São Francisco, ele exporta água, ele exporta energia e ele exporta riqueza. E uma região que está a 100 quilômetros de Aracaju e a 130 de Maceió é uma região extremamente pobre. As pessoas não têm água para beber. Né? E com a crise climática aqui na região da Caatinga, nós estamos aqui na Reserva Mato da Onça, tá? A nossa sede é lá na Foz. Mas, enfim, nós estamos na Reserva Mato da Onça, acima de Pão de Açúcar, a 30 quilômetros de Xingó. Né? Com essas mudanças de 10 anos para cá, o acesso à água ele foi inviabilizado. Nós temos um problema sério de eutrofização que não para de mudar, porque a água do rio está extremamente aquecida, os peixes estão morrendo de fato também, há uma proliferação de cianobactérias, enfim. E, infelizmente, nós estamos aqui completamente abandonados. Então, como é que a gente pode imaginar, professor, um preparo para a crise climática onde a água ela é negada à população ribeirinha? É isso aí. Essa colocação que a gente queria colocar, está ótima a sua análise sobre a crise, mas para a gente aqui é impossível. Nós não temos como fazer, nós não temos nenhum domínio sobre a gestão do território, né? O ser humano aqui, há uma situação brutal de injustiça socioambiental, né? A ponto de que nós estamos, nesse momento, né, criando um sistema de mapeamento colaborativo para as populações em situação de risco de alagamento, porque lá embaixo, na Igreja Nova, né, nós estamos com a várzea da Boa Seca completamente alagada, porque os diques da Codevasf, que foram feitos na década de 80 como mitigação de Sobradinho, impediram o escoamento natural da água. Então, nós estamos com milhares de pessoas debaixo d'água, né, numa várzea que era para estar fluindo. Enfim. Então, professor, nós queríamos saber como é que a gente vai poder reagir para a crise climática se a água ela é completamente possuída, dominada pelo setor elétrico. Né? Com a anuência do IBAMA, da Agência Nacional de Águas, do Comitê de Bacia, dos municípios, claro, que não reagem absolutamente nada, e dos estados do Sergipe e Alagoas. Então, a questão do São Francisco é saber como é que o São Francisco vai chegar ao mar. Nesse momento, ele não chega, ele praticamente não chega. Para cima está tudo maravilha. E aqui para baixo, nós estamos, nesse momento, com 1.400 metros cúbicos por segundo, que é um pico positivo que eles fazem para poder fazer a média. Era essa a nossa manifestação. Vocês desculpem, por favor, pelo prolongamento, mas é uma situação que o Brasil não conhece. Tá? O Rio São Francisco, ele, infelizmente, para finalizar de fato, quando ele vai para a mídia, infelizmente, todos os nossos dados no Rio São Francisco são disponibilizados, todos os mapas podem ser integrados e lamentavelmente, a mídia não utiliza isso. Né? Eles têm que voltar atrás, eles têm que entender a história do São Francisco, das intervenções que começaram a ocorrer há 70 anos atrás, com aqueles planos de Luca Lopes, tá certo? Enfim, era isso que a gente tinha a colocar, é ótimo esse curso, é uma grande oportunidade, né? E a questão do São Francisco, ela merecia um curso à parte, tá? Muito obrigado, desculpa. Primeiro, agradecer ao Carlos Eduardo, eu acho que ele traz várias questões, eu vou destacar pelo menos 3, certo? Primeiro, que aí ficou na fala dele enfática, né, a relevância dessa questão da água mesmo para o desenvolvimento regional, para as populações, etc. E então acho que esse é um tema que merecia um espaço muito especial nas agendas de tomada de decisão ligada à questão da mudança do clima e ligada também à própria questão mesmo da adaptação ao clima atual. A gente fala, às vezes, na adaptação ao clima futuro, esquece que, às vezes, a gente talvez esteve mal adaptado ao clima atual. A primeira tarefa, talvez, de se bem adaptar ao clima futuro é se adaptar ao clima atual, e ele mostra a relevância da agenda da água nisso. Então, acho que é o primeiro ponto importante que ele sinaliza. Segundo ponto importante que ele levanta, que eu acho que é um passo importante na direção de se construir uma solução sustentável, robusta, para a questão da mudança climática, e consiga nos trazer uma melhor adaptação, é que a gente precisa se preocupar com a governança da água. E essa questão da governança da água, ela precisa ser visitada, e aí às vezes a gente fica imaginando a mudança do clima lá na frente, e a gente ter questões mais urgentes para resolver talvez hoje, mas, de fato, se a gente não resolve as questões de mal adaptação hoje, de governança da água hoje, fica difícil resolver o que vem pela frente. O primeiro passo é equacionar o problema atual, tá certo? E aí eu acho que a gente precisa talvez avançar na questão da governança da água.
Na questão da governança da água, eu acho que hoje a gente tem alguns espaços que nós precisamos explorar melhor, né? O Carlos Eduardo, ele relatou que foi fundador aí do Comitê de Bacias. Eu acho que esses espaços públicos de discussão sobre a questão da água precisam ser mesmo bem ocupados, tanto do ponto de vista de, se for o caso, tensionar o sistema de gestão, apresentar a agenda alternativa ao que está sendo feito, juntar forças no ponto de vista de construir uma visão social, e aí eu acho que a questão da comunicação é chave, construir uma visão da sociedade distinta da que tem. Então, eu acho que esses espaços, que são espaços institucionais, onde a sociedade civil e outros setores podem participar, como é o caso desses parlamentos da água, como é o Comitê de Bacia, acho que é um espaço privilegiado para poder construir essa visão, as visões diferentes, disputarem esse espaço e construir alguma agenda aí. Essa é a segunda observação. O terceiro é concordar com ele que o que existia em boa parte das bacias hidrográficas brasileiras, onde nós tínhamos aproveitamento hidrelétrico, era um controle do setor elétrico. Esse controle do setor elétrico, ele vinha basicamente desde o Código das Águas, né? O Código das Águas foi criado na década de 30, né, no governo do Vargas. Ele foi criado exatamente para os rios que eram privados se tornarem públicos em uma certa medida, e quem dava outorga era o setor elétrico, e a forma e o objetivo dele era construir hidrelétricas para poder produzir energia para a industrialização que começava no sudeste do país. Então, o setor hidrelétrico, até praticamente a Constituição de 88, principalmente até a existência da ANA, no cenário nacional é quem controlava os grandes rios do Brasil. No Nordeste, Bahia está nisso, no Sertão, tinha outras instituições, mas não para os grandes rios, né? Principalmente aqui no caso do norte do Nordeste, tinha Denox e outras instituições, mas no caso geral, era o setor elétrico que controlava. Eu acho que no São Francisco, essas coisas começaram a mudar. Eu quero acreditar, Carlos Eduardo, e você já deu um sinal. Em 2017, pela primeira vez, assim, como é que o setor elétrico fazia isso? Ele faz o famoso despacho. Existe um modelo nacional de operação do sistema hidrelétrico que define qual deve ser a produção de cada uma das usinas. Itaipu, Sobradinho, todas elas, quem define é o despacho do setor elétrico, que é centralizado por um modelo de otimização rodado pelo Operador Nacional de Sistema, ONS. Isso, a partir de 17, já havia uma bacia que tinha recebido alforria nesse modelo, que era a bacia do Paraíba do Sul, e a segunda bacia que, de certa forma, teve uma mudança importante, a partir de 17, foi a bacia do São Francisco, onde surgiu aquela regra de operação da ANA, em cima da crise do São Francisco, que começa mesmo a partir de 2012. Antes dela, até a gente tinha alguns indicadores climáticos que justificavam, de lá para cá, não. Então, a crise de 2012 que fez com que a vazão mínima chegasse mesmo a 550 metros cúbicos por segundo, né, Carlos Eduardo? Que foi uma vazão que a gente nunca esperava, que a vazão mínima anterior era de 1.800, 1.300, era esse número que tinha, uma vazão média de 2.200. Então, a partir de 17, a ANA fez uma proposta de uma nova resolução, o ONS concordou, e a partir de aí, a decisão aí já foi uma regra específica da bacia. Eu acho que eu concordo com você que a regra possa vir a ser aprimorada em função de demandas locais. Eu avalio também que uma parte importante, inclusive, de problemas que nós tivemos de abastecimento do Baixo Vale do São Francisco estava associada às tomadas d'água, né, pelo que foi relatado por alguns colegas que fizeram essa visita em local e tudo, mas eu avalio que foi um avanço já, no sentido de você consertar uma solução na bacia e, a partir daí, essa consertação começar a gerar algum tipo de condicionamento e impacto no setor elétrico, mas concordo também que eu acho que é um amplo espaço ainda de discussão, aprimoramento e reflexão, né, para que a gente possa aprimorar a governança das águas na bacia do São Francisco e no país, e eu acredito que a participação social ela é fundamental. Acho que o Brasil avançou muito em romper com a visão setorial, que havia fortemente, mas isso é uma construção, e você ter espaço de participação social. E acho que isso é chave, a gente construir uma boa governança das águas agora, para podermos enfrentar o processo de
de adaptação que tem que ter, porque o futuro ainda é mais desafiador do que o presente, pelo que sinalizam aí esses modelos de cenarização da mudança climática. Mas eu acho muito importante sua intervenção. Parabéns aí pelas conquistas e eu acho que é informando e a partir da informação construir uma nova consciência, que é que a gente vai conseguir fazer avançar esse sistema. Mas acho importante também ocupar esses espaços institucionais. Sua voz deve voltar ao Comitê de Bacia e tentar construir uma nova visão. Tem muitas universidades ligadas aí ao comitê, né? O pessoal da Bahia com a Ivonilde, o pessoal de Alagoas aí também com o Vladimir e Valmir, né? Tem muita gente boa aí envolvida no processo. Junto com vocês, eu acho que tem condição de fazer uma grande concertação. Essa é uma palavra de esperança, apesar de eu estar aqui com tanto problema aqui relatado. Tem as duas últimas perguntas que a gente vai fazer. A primeira, professor, é do Delso Rodrigues. O reflorestamento das áreas de reserva legal, APPs, unidade de conservação e terras devolutas da Bacia do São Francisco, contribuiria para o aumento da vazão do rio? Se sim, existe já uma estimativa dessa contribuição? Primeiro ponto que eu acho que é importante é o seguinte: você trabalhar a questão das APPs é importantíssimo. Naquele livro do Nexus, que eu mostrei, o terceiro livro, que é o que eu disse que depois ia disponibilizar, foi feito um inventário de déficits e de problemas em APPs, que foi feito pela Embrapa, lá liderada pelo Eduardo Assad, Embrapa Campinas, e ele levantou toda a bacia do São Francisco, que a gente pegou aí e tem esses mapas. Depois, caso Eduardo, você pode entrar em contato com a gente, quem sabe aí fazer até um link aí com o seu sistema aí para mostrar esse déficit de APP. Você fazer reflorestamento é importante, principalmente de margem de rio, porque evita erosão, sedimentação, etc., né? A questão das florestas e o impacto das florestas, e você ter grandes florestas nas bacias hidrográficas, ela ajuda no microclima. Tem um debate aí, que eu tenho que ser bem sincero aqui, na literatura, sobre qual é o tamanho do impacto que a gente vai ter no aumento das vazões. Então, tem relatos de artigos que dizem assim, que talvez a floresta não aumente muito as vazões, outros mostram que a floresta pode aumentar as vazões dos rios. Isso depende do tipo de floresta, do sistema radicular das plantas. Agora, eu me recordo muito de uma bióloga lá da UNB, que ela diz assim: se a água não estava aqui, ela vai para um outro lugar também, que é importante, e a floresta ela tem outros serviços ambientais que precisam ser mantidos. Então, eu acho que a floresta pode ajudar, dependendo do tipo de floresta que vai ser replantada, na questão dos caudais, mas, independente disso, existem outros serviços ambientais que precisam ser, que ela dá, né, desde qualidade da água. Às vezes, a questão não é só quantidade, mas qualidade da água. Por exemplo, perda de mangue impacta a qualidade da água, não só questão de quantidade. Então, a gente tem que dar uma olhada no impacto geral. Eu sou muito a favor de que haja esse reflorestamento, certo? E, às vezes, talvez o impacto na vazão não seja tão significativo no rio, pode até não ser, dependendo do tipo, mas é importante de todo jeito, porque reduz sedimentação e tem outros serviços ambientais que estão aí acoplados. Então, tem que escolher bem também qual tipo de manejo que vai ser trabalhado. Mas eu acho extremamente importante. E tem um mapa já de quais são as regiões de maior déficit, feito pela Embrapa, e meu querido amigo Eduardo Assad, que é quem liderou o grupo dentro desse projeto do Nexus. Obrigada, professor. A última pergunta. A pergunta é da Laura Sergovia Tercic. Ela agradece pela apresentação, professor. Minha pergunta é: se considerando a sua experiência com a mídia e com a população em geral, quando se deparam com pesquisas científicas que se baseiam pesadamente em modelos e simulações, assim, se te parece que há maior ceticismo, isto é, em comparação com outras pesquisas relacionadas também com mudanças climáticas, mas sem uso de simulações. Adicionalmente, você acha que as incertezas naturais do método e do tema e a linguagem técnica atrapalham a mensagem dos cenários futuros hídricos e de agricultura, etc., para os tomadores de decisão em políticas públicas? Eu acho que essa pergunta é muito importante e talvez seja uma das grandes motivações do curso de vocês. Eu acho que a questão de comunicação científica,
ainda é um desafio no país. A gente tem poucas pessoas especializadas em comunicação científica que consigam traduzir essa linguagem mais áspera com que eu utilizei hoje, numa linguagem talvez mais suave e mais compreensível para o conjunto da população. Eu acho que a tarefa das pessoas da imprensa e da comunicação é decisiva para que a gente possa, digamos assim, conscientizar as pessoas do real cenário. Então, até parabenizo o curso em torno desse ponto, tá certo? Mas eu acho que é chave o papel da imprensa. O papel da gente aqui, do ponto de vista mais do campo da ciência, às vezes é o seguinte, pode até parecer assim meio estranho, mas a gente tem um compromisso muito grande com a busca da verdade, né? E às vezes e aí o que a gente vai tentar fazer nesse processo de busca da verdade é tentar localizar a melhor informação possível que melhor corrobore com o que está acontecendo, e é isso que a gente tenta fazer. Os modelos, eles são essenciais. Por exemplo, eu vejo alguns colegas, às vezes, mostram um gráfico, um raciocínio. Por exemplo, eu posso dizer aqui em 15 segundos que pode ter mudança climática e usar 15 segundos e dizer que não pode, pegando só a parte pelo todo. Você pegar um mero exemplo, assim, olha, não vai ter mudança climática porque quando começar a aquecer, o reservatório da atmosfera vai aumentar, porque vai ficar mais temperatura, vai caber mais água na atmosfera, com isso, tendo mais água na atmosfera, tem mais nuvem, tendo mais nuvem, a nuvem vai pegar e vai refletir os raios que vêm do Sol, com isso reduz a quantidade de radiação que chega na superfície, e essa redução da quantidade de radiação que chega na superfície vai esfriar. Posso dizer isso. Mas posso dizer exatamente o contrário, né? Que a maior quantidade de água na atmosfera vai fazer com que, tendo mais água, a água ela também tem um efeito estufa até maior do que o CO2, e essa quantidade de água que vai estar na atmosfera maior do que o CO2 vai aquecer mais ainda a atmosfera, e com isso vai estar mais quente. Deu para ver? Essas duas coisas são verdadeiras. Qual delas vai ser mais importante da simulação do planeta como um todo? Não vai ser um raciocínio rodado por um cérebro como o nosso. A gente vai ter que montar um modelo que faça os balanços de energia, de massa, de momento, veja como é que se dá o processo de circulação da atmosfera, e entenda a complexidade que a gente tem no nosso sistema e simule. A partir dessa simulação, a gente vai ver qual a importância da nuvem, qual a importância do aumento da quantidade de água na atmosfera nisso aqui. É por isso que é fundamental que a gente utilize esses modelos, sabendo que o modelo é uma aproximação da realidade, sabendo que ele vai ter incerteza, mas as incertezas dele são muito menores do que qualquer raciocínio de 30 minutos, ou 30 segundos, ou de 3 minutos, que aconteceram com alguns negacionistas no programa Jô Soares, por exemplo, e outros programas que tem aí. Que o pessoal que é negacionista, que tenta negar a ciência, vai se apegar em quê? Em raciocínios curtos. Pegar o complexo e tomar como simples. E, a partir dessa simplificação extremamente grosseira da realidade, fazer afirmativas completamente incorretas e até desleais. Então, eu acho que a gente tem que utilizar o que o conhecimento nos proporciona para poder identificarmos qual é a certeza que a gente tem, quais são as certezas que a gente tem, para poder a gente construir um futuro que seja sustentável, que a sociedade tenha resiliência, que em qualquer um desses cenários a gente consiga prover água para a população humana beber água, para que tenha produção econômica, que tenha água para os ecossistemas, etc. Então, a vida é complexa. É por isso que a gente precisa cada vez mais de conhecimento. E esse conhecimento tem que ser traduzido para a população para gerar uma capacidade das pessoas escolherem qual o destino que elas querem, né? E aí eu estou até muito próximo ao projeto iluminista. Cada um tem que ter autonomia para escolher seu destino. E escolher o destino precisa ser você precisa de informação e você precisa de educação para isso. E o papel de vocês é muito importante nisso. Por isso é um privilégio estar aqui com vocês nessa noite aqui, já que eu estou notando que a Tatiana vai encaminhar agora para o final. Também é um privilégio, eu queria te pedir, o Antônio Heleno levantou a mão, eu estou numa situação... Desculpa, vou ser super breve. Professor, obrigado pelas suas palavras, pelos dados, só realmente assim, reforçando que educação, informação, a gente sabe que elas vêm conforme toda uma base, né, que a gente falou aqui, que é água, que é terra, né, e às vezes a gente está num, né, centro urbano, e quase todos nós aqui estamos em centros urbanos, falo eu também no centro urbano,
Mas quando o Carlos reporta uma realidade de quem vive numa reserva, de quem vive, de fato, na beira do rio, sem água, isso eu acho que coloca a gente para pensar no quanto também nós, jornalistas, como a gente está vendo agora, por exemplo, a situação na Amazônia, em torno de 2 desaparecidos, e está rolando edital urgente para fazer ações de investigação sobre isso. E aí fica, né, uma provocação mesmo assim, que eu faço, em cima do que a gente falou aqui hoje, dos direitos básicos, que às vezes a gente não tem para ter outros. Por que o São Francisco não é crime ambiental? Por que não tem uma voltada da mídia para essa situação, como a gente está vendo? Porque, na verdade, professor, o discurso científico talvez ele esteja, de alguma maneira, em algumas áreas ainda, distante desse discurso de quem vive, da vivência. Então, quem está ali no Baixo São Francisco, por exemplo, e está vivendo todo dia aquela situação de não ter água na beira do rio, como o Carlos narrou aí para a gente, tem um conhecimento aí que essas pessoas estão para transmitir e que, aos poucos, esse conhecimento está sendo extinto, porque essas pessoas estão sendo quase que obrigadas a sair dali porque elas não têm terra e água. Então, fica realmente a provocação de que nós, jornalistas, façamos redes e tenhamos interesses nesses lugares do Brasil que não tem cobertura da mídia. Porque enquanto a gente cobre o efeito da chuva, a falta de uma programação urbana, de um planejamento urbano, as zonas rurais, que são a maioria dos lugares do Brasil, a maioria dos territórios que a gente tem, estão vulneráveis pela falta de jornalismo que seja feito nesses lugares. Então, se essas pessoas não têm nem terra nem água, elas não vão ter educação e comunicação para falar com a gente. A gente é que tem que buscar elas. Era essa a provocação. Conectar. Com certeza. Na realidade, eu acho que esse ponto que você levanta é o seguinte: a ciência ela pode dar informação para o processo de tomar decisão, mas o processo de tomar decisão é político. E, ao ser político, ele vai incorporar outras dimensões que não são só ciência. Eu não sou como Francis Bacon, que acreditava aqui na Nova Atlântica que fosse dominada por um rei filósofo. Não estou dizendo isso, não. A ciência ela tem que dar subsídio, informação, porque a gente vive numa sociedade complexa, para ajudar no processo de tomada de decisão. Mas o processo de tomada de decisão ele é político. E a política, a grande política, a política em que você incorpora o conjunto dos interesses, o conjunto das visões, e a sociedade também não é homogênea, ela é conflituosa. E cada um vai ter sua visão, tá entendendo? Então, essas visões, esses conflitos, e a busca de tentar algum mecanismo de mediação desses conflitos vai se dar na política. Então, eu não reduzo a política à ciência, tá certo? A ciência, na realidade, ela tem que servir como sendo subsídio para o processo de tomada de decisão, e é um subsídio que eu acho que é extremamente importante, porque nem tudo é relativo, né? Existe alguma coisa que acontece na realidade como um todo. Nem tudo, né? A gente não está ainda no mundo dos sofistas, né? O Sócrates já detonou isso aí em 600 a.C., tá entendendo? Então, nem tudo é posição de discurso só. Existem elementos da realidade que eu acho que a ciência ajuda a trazer para identificar quais são os trade-offs, quais são as trocas possíveis, e, a partir daí, ajudar a solução. Mas a ciência não traz tudo, não. E sempre aqui, no nosso caso, é porque hoje eu vim com a tarefa, certo? Minha tarefa foi essa. Mas aqui, no nosso caso, por exemplo, eu comecei na Companhia de Gestão de Recursos aqui de Ceará, e era um sociólogo e um engenheiro, eu e alguém da sociologia em campo, porque a própria realidade é complexa, a gente precisa entender essas dimensões todas, entendeu? No processo de tomada de decisão. Então, hoje aqui eu tentei dar um panorama, mas a decisão é política, a construção é política, certo? E o que a gente traz são mais elementos de informação, porque o mundo é complexo e não dá para ser só opinião, né? A gente tem que ter isso aí. E o conhecimento tácito do campo, ele é chave nesse processo como um todo. É quem sabe onde é que está apertando o pé. Mas o campo também ele deixa de enxergar algumas coisas que a ciência consegue, não é nem distante, porque eu não me considero nem distante, porque eu vivo no meio do sertão também, olhando como é que as coisas acontecem, não sou só do mundo do modelo. Mas isso não quer dizer nada, porque o conhecimento não sou eu, e é pessoal, tá entendendo? É alguma coisa mais, é uma construção coletiva. Obrigada. E acho até que tem hoje em dia, só para finalizar, uma linha muito interessante, chamada, sabe o quê? Modelagem colaborativa, que eu tenho trabalhado muito isso. Modelagem colaborativa é o seguinte: a gente tem uma parte que a gente modela com modelos matemáticos, etc., mas tem outra dimensão que é do conhecimento tácito, que é o conhecimento que tem na população a partir das percepções. Então, como é que a gente consegue coordenar as informações e os dados e o conhecimento desses dois mundos? Isso faz parte, inclusive, de uma agenda de pesquisa importante que nós desenvolvemos e vários outros grupos aí.
Queria agradecer ao professor Francisco, a todos que estão aqui, e dar um recado para o pessoal que estava assistindo a aula. A gente acabou de compartilhar no WhatsApp, vamos compartilhar por e-mail, mas também está disponível no YouTube do Clima Info, uma outra aula sobre crise hídrica em Nordeste, do biólogo Samuel Barreto, que ele fala como a crise hídrica está impactando o Nordeste, e falando de algumas soluções que, inclusive, como foi citado aqui, passa por políticas públicas na gestão de águas. Bom, uma boa noite a todos. Mais uma vez, professor, muito obrigada. Obrigado, boa noite.